Bom dia a todos. Domingo de friozinho. Duro sair da cama, mas estamos aqui, né? Na nossa missão importante. E que os outros que não puderam vir estejam bem também, né? Pessoal, a gente tem a nossa presença da nossa amiga Elissa. Obrigado. Explicando um pouquinho sobre a dor e o sofrimento na questão do espiritismo, né? Acho que ninguém sabe o que é isso, então talvez a gente não vai entender muito. Obrigado, viu, pela presença. Então eu pedi para todo mundo fechar os olhos. A gente vai fazer a nossa prece de abertura. E depois vocês me ajudam a cantar o Conta Luz. A gente está sem a Andrei, tá bom? Vamos então nesse momento fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, aos irmãos e amigos espirituais que deixaram esse lar preparado, esse ambiente acolhedor, receptivo, para que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Que possamos, na graça divina, aprender o que nos for passado hoje, compreender, entender e aceitar as necessidades das provas e expiações que são colocadas em nosso caminho. E que busquemos compreender que aquilo que estamos passando é importante para a nossa evolução moral, espiritual, e saibamos que não estamos sozinhos nessa trajetória da evolução humana. Que tenhamos um domingo abençoado, de muita luz, muita paz, e que possamos ter um domingo muito proveitoso. Assim seja. É com vocês. Descendo sobre nós, virando em nossa mente, quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer novamente o convite da casa. Para mim, eu sempre falo que é uma alegria enorme estar aqui, né, Renan? Eu sempre comento com meu marido que eu gosto muito de vir aqui revê-los. Ainda mais esse friozinho, uma delícia, né? Esse friozinho quentinho, a gente aquecer aqui o coração humano, aquecer o coração. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é a dor e o sofrimento segundo a doutrina espírita, né? Como ele bem disse, é alguma coisa que a gente não conhece, uma coisa que a gente não ouve falar, ainda mais nos dias de hoje, né? Mas a dor e o sofrimento sempre veio, né, na caminhada nossa, e a gente tem que lembrar que a dor e o sofrimento não é somente enquanto estamos aqui encarnados. E às vezes a gente pensa, desencarnei, não tenho mais dor e sofrimento. Mas infelizmente não é assim. E a gente vai entender o porquê que isso acontece. Só que antes, a gente vale refletir, por que Deus permite que a gente passe por dor e passe por sofrimento? Será que Deus quer que a gente sinta dor? Deus quer que a gente sofra? A gente precisa primeiramente entender a utilidade da dor.
Então, nós vamos lá no livro dos Espíritos, na questão 13, onde tem os atributos da divindade. Então, para a gente começar a falar sobre a dor, primeiramente nós precisamos entender que dentre os atributos de Deus, um deles é que ele é soberanamente justo e bom. Que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça e nem da bondade de Deus. Então esse é um dos atributos do nosso Pai. Então se Deus, ele é soberanamente justo e soberanamente bom, tudo que ele faz aqui para nós é pautado no seu amor, é pautado na sua justiça. Então se a gente pensar que Deus queria dor, como diz o Chico Xavier, ele não teria nos trazido a anestesia. Então a gente já sabe que não é de Deus. Que a dor, então, não é Deus que nos aplica. Então, de onde será que vem essa dor nossa? E aí, novamente, nós recorremos na doutrina. Por isso que a doutrina ela é tão consoladora. Uma das coisas mais lindas que tem na doutrina é o consolo de sabermos que a vida não acaba aqui, que a vida continua. Então, nossos entes queridos, pessoas que amamos, continuam vivos. É um tempo de afastamento, mas continua vivo. Então, isso nos traz muita esperança, nos traz conforto. Pessoas que passam por doenças físicas, doenças da alma, tem data certa para acabar. Cada um vai ter o seu tempo, mas tem a data certa para acabar. Então, o que a doutrina nos fala sobre a reencarnação é muito consolador. Então, nós somos felizes de já estarmos aqui nesse despertar. Porque outras doutrinas que não têm esse conhecimento da vida após a morte, infelizmente ainda sofrem com isso. Porque acham que a vida é somente aqui e que aqui acaba. Então, na questão 133A, os Espíritos nos dizem que as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Ou seja, eu coloquei até em negrito que é a consequência da imperfeição. Ou seja, a dor e o sofrimento não é causa, ela é uma consequência. A causa está na imperfeição dos espíritos. Ou seja, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos passando por um momento de transição. Mas o mundo que vivemos de provas e expiações, o que predomina nele? Nesse mundo? A maldade, a violência. Então, o que vai sobressair, sendo a maldade, a violência, vai ser o mal. Então, o mal ainda predomina muito nesse momento de provas e expiações. Então, por consequência, os espíritos sofrem o sofrimento, sofrem as dores por conta das suas escolhas. Na questão ainda, no céu e inferno, no capítulo 7, no artigo 6, os Espíritos nos dizem: o bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a vida terrena. Então, da mesma maneira que nós sofremos a dor por conta das nossas imperfeições, nossas escolhas erradas, nós também colhemos beatitudes de acordo com as coisas boas que nós fazemos. Isso daqui está claro nesse artigo 6 do capítulo 7, que fala das penas e gozos futuros. Então, a escolha é nossa.
toda a imperfeição que nós temos, muitas das vezes nós escolhemos o errado por falta de conhecimento. E Deus, ele vê tudo isso. Ele vê todas as intenções, Deus vê a nossa intenção, ele vê aquele que erra por falta de conhecimento e aquele que erra tendo a consciência plena dos seus erros. Esse, com certeza, que tem a consciência dos seus erros, é muito mais responsável do que aquele que não sabe. Eu sempre gosto de citar a questão 642 do Livro dos Espíritos, que essa questão me marcou muito quando eu fui conhecer a origem dessa questão. Agora não me recordo o nome do livro, mas é Herculano Pires. Ele conta como os Kardec surgiu a ideia da questão 642. Ele diz que Kardec, enquanto ele escrevia o Livro dos Espíritos, ele se deitou e aí em desdobramento ele foi levado pelo mentor a um lugar que era assim, triste, um lugar de trevas, onde tinha muitos espíritos sofredores ali que gritavam, pediam ajuda, pediam socorro, espíritos que estavam ali sofrendo. E aí o Kardec, resumindo a história, né, mas depois eu vou pesquisar o nome do livro certinho, que eu preciso até colocar nos slides, que é bem interessante. E ele conta que ele começa a perguntar para o mentor, esses são os crucificadores do Cristo, né, que estão aqui? E o mentor fala que não. São os imperadores que fizeram as pessoas sofrer? Não. Foram aqueles que torturaram os cristãos da época? E ele vai explicando que não, e vai explicando que esses não estavam ali sofrendo porque não conheciam a mensagem do Cristo. E todos esses já estavam ali sendo amparados, foram recolhidos. Kardec se assusta e fala, mas então quem são essas pessoas? E aí o mentor disse, esses são os conhecedores da mensagem do Cristo, que por livre e espontânea vontade escolheram não praticar o bem. Ou seja, somos nós. Aí Kardec acorda e ele imediatamente lhe coloca a questão 642. Basta para Deus não praticar o mal? E eles falam, não. É necessário que pratique o bem. Porque se a gente não faz o bem por escolha nossa, nós estamos deixando de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. Então a gente tem essa questão do sofrimento também muitas das vezes porque deixamos de fazer o bem. Então não é somente na questão de tirar a vida de um irmão, né? Vamos pensar assim, de um tráfico. Não, são essas pequeninas coisas, como está escrito aqui. As pequeninas coisas quanto nas maiores. Tudo não passa aos olhos de Deus. Da mesma maneira, todo o bem que a gente faça, que seja um sorriso que a gente dá para alguém, isso também é contado. Mas entendemos então agora que a questão da dor não é imposta por Deus. Porque a Deus é a lei do amor. O que é da lei de Deus é causa e efeito. Então, a nossa dor, o nosso sofrimento é por conta das nossas escolhas. Mas por que Deus permite? Não poderia ser diferente? A gente não poderia aprender de outra maneira? E aí, no Livro dos Espíritos, questão 132, Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, sendo nós espíritos imperfeitos, nós precisamos reencarnar para poder progredir. E estamos aqui reencarnados, nós temos nosso livre-arbítrio. Então, nós temos as escolhas que nós fazemos. E aí nós precisamos reparar esses nossos erros. E Deus, na sua soberana bondade, Ele nos parcela as nossas dores. Então a gente vem aqui na Terra com o esquecimento da vida espiritual, escolhendo de acordo com as nossas tendências e nossas vontades, vamos caindo, vamos levantando, vamos caindo, vamos levantando e passando por essas vicissitudes da vida. Porque eu vou praticar a minha paciência estando em lugares que me tirem a paciência.
Vou praticar a caridade do lado de pessoas que precisam de uma mão amiga. Só que eu estando aqui, eu posso escolher ajudar ou não. Então, por isso que nós passamos por essas dores, porque nós estamos nesse mundo ainda de expiações e provas e precisamos progredir, precisamos sair das expiações e provas. E ainda a gente vem complementar na questão 399, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. As provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. E ainda tem um comentário de Kardec nessa questão 399. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depura-nos e eleva-nos. Ou seja, tem uma diferença de expiação e de prova. As expiações são esses erros que nós plantamos no nosso passado e nós temos que vir para expiar esses erros. Sentir essas dores desses nossos erros para a gente poder aprender a não fazer mais. Então é aquela famosa história da criança que os pais falam: não põe o dedo na tomada. E a criança não escuta o pai, não escuta a mãe, vai lá e põe o dedinho na tomada. Aí ela vai sentir dor. Aquilo, ela nunca mais vai colocar o dedinho na tomada, porque ela sentiu dor, ela gravou aquilo no perispírito dela. Então ela vai evitar, e assim Deus é conosco. Deus nos coloca todos os dias a bondade ao nosso lado, só que nós não conseguimos ver por conta de estarmos nesse mundo ainda nosso, fechado, escuro, ainda por conta dessa nossa imperfeição. Porque as pessoas costumam falar: mas hoje está tudo muito difícil, está tudo muito ruim, só tem notícia ruim. Só que só tem notícia ruim realmente porque a gente for procurar na internet, for na TV, só vai ter notícia ruim para a gente assistir. Porque é o que é divulgado, que as pessoas procuram esse tipo de informação, mas tem muita coisa boa acontecendo que não é divulgada. Descoberta de vacinas, pessoas fazendo caridade, tem muita coisa boa, só que o bem, ele é silencioso. Tá isso no Livro dos Espíritos também, que o bem, ele é silencioso. O mal faz algazarra. Então, a gente não tem essas notícias boas ao nosso dispor, porque tem coisas boas acontecendo. E se a gente tem essa divindade dentro de nós, essa centelha divina, todos nós, não tem como nós fugirmos do progresso. Nós vamos progredir querendo ou não. Então, se a gente está, nesse momento, passando por essas provas, quer dizer que nós temos a força para aguentar esse fardo que está aí acontecendo. E nesse momento de transição, muitos espíritos estão tendo a chance de poder reencarnar antes de ir para um planeta primitivo. Por isso que a gente está vendo muita maldade acontecer. Mas, em contrapartida, tem muitos espíritos bons encarnando. Crianças que a gente vê, o que tem de criança fazendo caridade. Às vezes eu gosto, na minha rede social, eu gosto de seguir sempre coisas assim, Eu evito, de notícias ruins. A gente vê direto criança mesmo, assim, adolescente de 12, 13 anos, fazendo doações, fazendo barraquinha na frente de casa, comprando suco para comprar fralda para a mãe, criança de 10 anos. Então a gente vê que tem muitos espíritos bons mesmo trabalhando ao contrário. Então são todas escolhas. Então, a única responsável das dores que nos acontecem somos nós. Pus um dedão bem grande para a gente não esquecer que somos nós. Deus, ele nos ama infinitamente. Ele não quer que a gente sofra. Só que a gente tem que sofrer para a gente aprender a sair da nossa zona de conforto. Porque senão, se nós não colocarmos esse dedinho na tomada, a gente não vai aprender que a tomada não é para colocar o dedo, que não é o caminho certo, que a gente tem que ouvir nosso pai e nossa mãe, o que eles estão nos falando. Então a gente tem que passar para a gente poder movimentar, poder sair e progredir, porque essa é a finalidade nossa de reencarnar. Senão a gente ficaria Imagine a gente se não passasse frio, não passasse fome, a gente ia estar vivendo nas cavernas ainda. O homem começou a usar a sua inteligência em busca do seu conforto.
E hoje a gente tem as casas, né? Tem uma comida feita no fogão. Antigamente a gente comia carne crua. Então a gente precisou passar por essas vicissitudes para que a gente saísse dessa era primitiva nossa. E quando a gente vai progredindo nosso intelecto, nós procuramos sempre nosso conforto, as ilusões aqui do mundo. Vamos pensar num carro, por exemplo. A gente não basta um carro que nos leve onde a gente quer um carro que tenha GPS, que tenha ar-condicionado, que tenha, né, botão elétrico. O homem ele vai procurando conforto e assim ele vai estimulando sua inteligência. Só que chega num ponto que a inteligência já não basta. Quantas pessoas que nós conhecemos, que a gente vê que tem uma vida financeira boa, mas tem um vazio dentro do coração? Porque não bastou somente o conforto, faltou a espiritualidade. Então, para o progresso, são duas asas, uma do intelecto e uma da moral. Se a gente ficar só subindo com uma asinha, batendo uma asinha, a gente não vai subir. Então, a gente precisa estimular a nossa moral também. Então, vai chegar no ponto que a gente vai ver que esse vazio a gente não vai encontrar nas coisas do mundo, nessas ilusões do mundo. E aí o homem começa a procurar a espiritualidade. Então, é natural que nós progredimos primeiro o intelecto, para depois progredir a moral. Mas é com as duas asinhas equilibradas que a gente vai começar a se elevar. E aí, a espiritualidade, né, os espíritos nos dizem que são por dois motivos que essa dor nos chega. Ela pode, esse capítulo dos bem-aventurados aflitos é o capítulo mais longo do Evangelho. E não é à toa, né? Porque é o que a gente mais tem dificuldade, porque todos nós sentimos dor, independente de classe financeira, independente do país que a gente vive, independente, nós vamos sentir. Se não sentimos ainda aquela dor pungente, temos que dar graças a Deus. Mas algum tipo de dor a gente ainda vai sentir, nem que seja pequena. Mas vamos sentir. É normal. E ela pode ser das causas atuais, que está no item 4, onde eles falam, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, as causas atuais é até mais fácil de a gente entender, porque basta com que a gente olhe os nossos dias de hoje. Se eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas escolhas em, vamos supor, curtir festas, beber até cair, né? Usar drogas, é óbvio, né, que meu futuro eu vou responder na minha saúde em relação a isso. Se eu sou uma pessoa que vive trabalhando 24 horas do meu dia, vivo estressado, vivo com problemas, tento não relaxar, é óbvio que meu coração uma hora vai sentir. Então tem muitas coisas das causas atuais, como os espíritos nos dizem, que é por conta do nosso proceder. Se às vezes eu sou uma pessoa que é, vamos colocar, arrogante, uma pessoa que responde os outros, né, impaciente, violenta, uma hora eu vou me ver na vida sozinha. Não vou ter amigos, não vou ter familiares do meu lado. Isso é natural. Então essas dores são as causas atuais que nós passamos. E muitas dessas dores, dependendo da pessoa, ela já tem um despertar já aqui. Porque ela vai vendo realmente que ela está sozinha, ela vai vendo que a saúde dela está debilitada, ou ela vai cansando. E aí, às vezes, ela mesma já começa a procurar uma transformação, uma melhora. Se ela não conseguir nessa vida procurar essa melhora, nós vamos daí para o item 6, que seria as causas anteriores às aflições, onde eles nos dizem que, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também é de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente.
Então, às vezes a gente para pensar numa doença que nos aparece do nada. A gente está aqui hoje aprendendo a doutrina espírita, ouvindo sobre o evangelho, praticando bem, de repente nos vem um câncer, por exemplo. De onde que surgiu esse câncer? É muito provável que seja do meu passado. E se eu estou hoje aqui na doutrina aprendendo, eu falo na doutrina, numa igreja, num templo, mas procurando a espiritualidade, graças a Deus. Porque imagina se eu não estivesse, será que eu teria um equilíbrio emocional para passar por essa doença? Então, as causas anteriores, elas nos vão trazer as consequências no futuro. No futuro, quando a gente está mais predisposto a passar por elas. É aquela famosa frase: não existe injustiçado. Existe injustiça, mas injustiçado não existe. Sempre temos uma consequência. E se assim não fosse, nós não aprenderíamos. Então, o que nós precisamos é ter essa humildade de olhar para nós e enxergar os nossos defeitos, as nossas fragilidades. Porque o orgulho, o egoísmo que ainda predomina na nossa humanidade não deixa com que a gente olhe para nós e enxergue como nós realmente somos. No livro num dos livros da Reforma Íntima da Irmã Dufour, ela fala que olhar para nós e reconhecer essas coisas que nós temos que mudar é como se nós fizéssemos uma cirurgia na alma sem anestesia. Porque é dolorido olhar para nós e falar: nossa, eu sou impaciente, eu sou violenta, eu sou orgulhosa. É muito mais fácil colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no lugar, colocar a culpa em Deus, porque Deus é injusto. Se a gente vai achar que Deus é injusto, a gente não acredita em Deus. Porque a gente já viu que Deus é justo e soberanamente bom. Só que Deus, ele não vê que nós estamos aqui, não que ele não vê, né? Mas Deus, ele vê as nossas lágrimas, vê nossas dores, mas ele vê o nosso futuro. Ele sabe que aquelas dores ali vai ser para o nosso futuro melhor, que vai nos fortalecer, que vai nos deixar mais fortes, mais firmes para as provas que a gente possa vir a passar. Para ajudar espíritos que estão ao nosso lado, que precisam desse apoio também. Às vezes a dor não é nossa, às vezes a gente já está um pouquinho mais evoluído nesse momento, no sentido de sentir essa dor, ter um equilíbrio um pouco mais emocional. E aí essa dor nos vem para nos testar, porque estar aqui falando de dor e sofrimento é uma coisa, sentir na pele é outra. E é aí que a gente vai testar essa nossa fé. É aí que a gente vai estar ali firme para ver se a gente consegue passar por aquilo ou auxiliar um ente nosso querido que também pode passar por uma situação assim. Então, no capítulo ainda do Céu e Inferno, no artigo 16, eles nos dizem que são 3 pontos que nós temos que passar para ficar quites com as leis divinas. O primeiro é o arrependimento. Então, é reconhecer, olhar para nós e ver que a responsabilidade é nossa do que não está nos acontecendo. Ou dessa vida, olhando para nossas atitudes, ou parar e pensar: não, se eu estou passando por isso, ela teve uma causa. Algo me aconteceu. Então, é o arrependimento. Mas não basta o arrependimento. Muitas doutrinas falam que basta arrepender que a gente vai estar do lado de Deus. É um começo, é um primeiro passo, mas não é somente ele. O segundo passo é a expiação. Só que a gente tem que lembrar que Deus, ele não trata a gente com a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Deus, como ele é muito bom, muito amoroso, do 100% que a gente pratica e praticou, ele fala assim: ó, Elita, você vai agora passar só um pouquinho de dor para você ver e sentir como foi ruim o que você fez para os outros, como não é o certo, para você aprender através da dor que não é o caminho correto. Porque se eu não aprender através da dor, eu vou fazer de novo. Vou continuar praticando. Depois, o terceiro ponto é a reparação, que é a máxima justiça do nosso Pai. Porque não basta tá bom, eu aprendi, senti um pouquinho de dor, mas eu posso ficar revoltada com essa minha dor.
ficar estagnada, estou sentindo dor, mas estou revoltada, o que adianta? E aí entra esse terceiro ponto, que é a reparação. Onde Deus faz com que a gente repare com aqueles que a gente prejudicou, com as pessoas que a gente conviveu, que chegaram a um ponto de cometer alguma atrocidade por conta nossa. E aí é onde a gente vai reparar, é onde a gente vai auxiliar, é onde a gente vai colocar a caridade em prática. E essa semana, durante o estudo da Reforma Íntima, eu ouvi essa frase, eu achei, até coloquei para vocês aqui que eu vou ler, que para mim foi um consolo. A irmã se fala: na lei divina impera a bondade, a misericórdia, o amor e o determinismo de atingirmos a perfeição. Deus conta apenas com o nosso melhor, Ele não espera a perfeição. Então Deus, Ele não espera que a gente seja perfeito como a gente agora. Ele sabe que vai demorar para a gente ser perfeito. Só que Ele conta com o nosso melhor, com o que a gente pode fazer de melhor no momento que a gente está. Então a cobrança é de nós mesmos. É a nossa consciência que nos cobra, não é Deus. Deus é aquele pai da parábola do filho pródigo que está lá esperando com os braços abertos. Mas é o filho que tem que vir correndo ao pai. E a hora que a gente chegar nos braços do pai, ele só vai receber a gente com amor e carinho, sem apontar o dedo pra gente, falando: tá vendo, eu avisei. Ele sabe. Deus sabe que a gente vai errar muito ainda. Nós estamos lá, né, nas provas e expiações, ainda temos planeta regenerativo, planeta de espíritos felizes, para depois chegar em planetas dos espíritos puros. E dentro desses estágios, nós temos subestágios. Então, nossa, a gente pensar em Jesus, está lá no máximo. Né? Então, Ele sabe que a gente vai errar muito. Por isso que Jesus falou para Pedro que o homem é mais frágil do que perverso. Porque a gente erra por fragilidade, a gente erra por medo, a gente erra por orgulho. Mas um dia não estaremos mais assim. Isso que é o que importa, isso que é o que nos consola. Então, a questão é como eu vou passar por essa dor. E aí que entra no Evangelho também, segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde fala do bem e do mal sofrer. Porque eu tenho essas duas escolhas. Eu posso passar por essas provas com revolta, achando que Deus é injusto, me vitimizando do que me acontece. Ou eu posso parar para observar a minha situação, o que me aconteceu e falar: o que eu tenho que aprender com isso? O que Deus quer me mostrar? Quantas pessoas a gente conhece que depois de passar por uma grande dor, a pessoa tem um despertar e começa a praticar em grupos de caridade. A gente vê, às vezes, vamos supor, mães, pais que perderam, às vezes, seus filhos, eles começam a se dedicar num grupo de apoio, falando sobre sua dor, porque falar sobre sua dor vai ajudar a curar falar com a dor do próximo ajuda a curar a sua dor, a dor do seu coração, a sua ferida emocional. A gente vê pessoas que deixou as drogas, depois se dedicando a pessoas que passam por esse momento. Então essa é a massa, por isso que fala, fora da caridade não há salvação. É exatamente isso. Então muitas vezes essa dor vem para esse nosso despertar. E a gente tem que lembrar que a gente não faz só o bem aqui para nós, espíritos encarnados. Nós fazemos o bem para espíritos desencarnados, fazendo oração, auxiliando em grupos mediúnicos. É uma via de mão dupla. Então, é essa casa sobre a rocha que vai nos mostrar se a gente vai passar bem ou não. Se a gente tiver com a nossa casa construída na areia, esse momento de dor nosso, com certeza a nossa casa vai cair. A tempestade vai levar nossa casa ao chão. Se ela estiver construída sobre uma rocha, nós nos vamos manter em pé, intacto. Não significa que vai ser fácil. Não significa que vamos chorar, porque as pessoas, a gente pensa, né? Os espíritas são frios, não sente o desencarne de ninguém, não chora. Mentira. A gente vai sentir dor do mesmo jeito, vai sofrer do mesmo jeito, mas vai ser um bem sofrer. Porque nós temos que ter essa confiança em Deus, que Deus sabe o que faz. Nós estamos mediatistas, nós vemos nossa vida hoje, aqui e agora. Deus vê nosso futuro, como eu disse.
Então a gente tem que trabalhar essa nossa fé, construir essa nossa fé sobre essa rocha, para que quando vem essa dor nossa, a gente saiba o que fazer. E a gente só vai construir essa fé trabalhando, orando, colocando em prática. A gente tem que disciplinar a nossa fé. E aí eu trouxe para a gente de um lembrete de resignação, acho que todos aqui conhecem. Que exemplo, né? O gigante deitado. Jerônimo Mendonça foi um palestrante espírita, descobriu, né, até seus 15 anos, ele não frequentava ainda a doutrina espírita, frequentava a igreja presbiteriana, e depois do desencarne da sua avó, ele começou a ter o interesse pelo espiritismo, e aí ele começou a estudar o espiritismo, e sempre falaram que ele era um homem que... Ele era um menino muito bom, auxiliava muitas pessoas, ele gostava de falar, sempre fazia oratória na igreja. E aí um dia, quando ele estava perto dos seus 18 anos, mais ou menos, ele começou a sentir dores nos joelhos, nos tornozelos. E aí em uma palestra que ele foi, o palestrante, mudando um pouco o assunto, né, o rumo da conversa, mediunizado naquele momento, porque o Jerônimo Mendonça, ele era bem alto, ele tinha 1,90 m de altura. Ele era atleta, né? Fazia esportes, era forte. Então ele gostava de... Ele mesmo se olhava no espelho, se dominava o Tarzan. Ele era o Tarzan, que ele era forte, né? E aí o palestrante mediunizado, ele fala assim, eu vim aqui hoje trazer um recado para o Tarzan. Na hora ele já percebeu que era com ele a conversa, né? Que só ele sabia do Tarzan. E ele disse, Tarzan, se prepare, porque a selva do sofrimento vai começar. Porém, se agarre no cipó da esperança. Aí, naquele momento, ele começou com seus 18 anos, ele começou a descobrir que ele tinha artrite reumatoide. E é onde ele foi perdendo os seus movimentos. E com 20 anos de idade, ele já estava totalmente acamado. Sem movimento nenhum. E esse homem, em nenhum momento, deixou a esperança cair. E aí, nessa época também, ele perdeu totalmente a sua visão. Então, por isso que ele está com óculos. Então, ele perdeu sua visão também, por conta da doença. E ele não era só isso que ele sofria. Ele começou também a sofrer do coração. Problemas no coração. E aí, um dia, o Chico, indo visitar ele, o Chico perguntou como que ele estava, tudo. E ele falou assim, Chico, tô bem, né? Mas o médico disse que minha vida tá por um fio. Aí Chico falou assim, Emmanuel tá aqui e pediu para te falar, bendito fio, trabalha que o fio engrossa. E aí Jerônimo começou cada vez mais a fazer as suas palestras, inaugurou centros, grupos de assistência e sempre levado na maca pelos seus amigos. Ele chegava de maca realmente no centro espírita, dava, né, falava palestra, trazia consolo, falava da alegria de viver. E aí, com 50 anos de idade, isso foi com 20 anos, começou a acontecer, até os 50, quando ele desencarnou. Então, foram 30 anos trabalhando dessa maneira. E olha o que esse homem fez, quantas coisas boas ele nos trouxe. Imagina se ele ficasse chorando em casa. Tinha desencarnado com 2 anos depois. Então, isso vale para a gente refletir sobre a nossa vida realmente, sobre nossas dores. Isso é o bem sofrer. É plantar sementes de esperança, de consolo, de amor. Jesus sofreu tanto aqui e trouxe tanta luz para a gente. Quantos espíritos nós conhecemos, espíritos bons que vieram até aqui e trouxeram para a gente tanta esperança de resignação, de conforto. A gente vê Chico Xavier, das suas dores, Madre Teresa, suas dificuldades, Gandhi. Em nenhum momento eles fraquejaram. Por isso que Paulo foi muito feliz quando ele fez essa carta aos Tessalonicenses, onde ele disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ainda fala, examinai tudo e retende o bem. Não foca no mal, foca no bem.
Abstém-vos de toda aparência do mal, porque é uma aparência do mal. É nos piores remédios que estão as maiores soluções, não é? Os remédios mais amargos é onde a gente encontra restabelece nossa saúde. E é isso que Paulo disse, porque pra gente parece que acabou o mundo, que a gente está desolado, mas Deus sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe o porquê daquela dor. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe, às vezes, quando a gente perde um ente querido, ele está lá, está sendo amparado, recebido. Deus sabe que uma doença nossa, que às vezes nos coloca no chão, o quanto essa doença purifica nosso perispírito. Nós vamos acordar amanhã plenos, renovados. Vamos rever nossos entes. Basta que a gente silencie nosso coração, faça uma oração, a gente consegue sentir a presença deles. Muitas das vezes a gente consegue ter a graça em desdobramento, estar com eles. Então Paulo foi muito feliz nessa frase, porque realmente é uma aparência do mal. Ele já tinha entendido a lição. Então, meus amigos, essa imagem é consoladora, né? Que é assim. A gente não sente, às vezes, Jesus nos abraçando, mas é igual aquela música de Rastros na Areia. Quando a gente achava que estava sozinho, que era só nossa pegada na areia, era Jesus que nos carregava, a pegada era dele. Nós estávamos no seu colo. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. É exatamente isso. Nós encontramos descanso no Pai quando a gente nos deixa entregar por Ele. Então não significa que nós temos que sentir o sofrimento, sentir a dor, porque através da dor eu vou me limpando, eu vou, que às vezes a gente pode ter essa ideia, né? Vou sentir dor para me purificar. Antigamente a gente não se debatia, usava aquelas faixas, mas não é assim, porque não adianta, é uma fé sem montanhas. O que adianta me bater e não fazer nada para a minha transformação e para a transformação do meu próximo? Porque a ideia é essa. A dor é nos transformar. O que a dor faz? Elas têm que nos transformar. Porque senão, se a gente não aprender, nós vamos passar de novo por essas provas. Vamos pegar uma situação simples. Todo mundo conhece alguém que passou por uma dificuldade. Aí a gente fala, a pessoa, mas tenta fazer isso. Ou a pessoa, eu tentei mudar de caminho, fazer não sei o quê. Daqui a pouco, um tempo, a pessoa, aconteceu tudo de novo. Mudei de emprego, meu chefe pega no meu pé do mesmo jeito, ainda... Aí a pessoa troca de novo de emprego, o chefe do mesmo jeito, ou seja, é ela que tem que mudar. Porque enquanto ela não mudar, ela vai continuar aparecendo situações exatamente iguais para ela, só vai mudar a roupagem. Mas a situação, a dificuldade vai ser a mesma, enquanto ela não aprender que é ela que tem que transformar. Então vamos confiar no Cristo, vamos lembrar de Pedro andando sobre as águas, onde ele estava focado em Jesus, começou a caminhar sobre as águas. Quando ele olha para o lado, ele vê o mundo, vê o externo, e ele começa a afundar. É exatamente isso. Não vamos focar na dificuldade do nosso mundo. Não vamos colocar toda a potência nessa dor. Vamos utilizar ela para o bem e vamos focar em Jesus, para caminhar para Jesus. E aí, para finalizar, eu vou ler uma oração para vocês, que eu acho que resume bem tudo que a gente falou hoje. É a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como caminho para a paz, aceitando como Ele fez este mundo, como Ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que Ele fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, para que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Então, que Jesus possa nos fortalecer, porque a nossa fé é muito vacilante ainda.
que Ele possa nos encorajar, segurar nossa mão, nos carregar no colo. E que a gente possa sempre guardar no coração a mensagem que Maria trouxe para o Chico. Isso também vai passar. E assim como ela, voltar para Deus e falar: Pai, seja feita a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Obrigada a todos pela atenção. Que assim seja.